Capítulo 2. Registro e análise de processos. Objetivos de aprendizagem deste capítulo. Identificar os diferentes tipos de processos em empresas de bens e serviços, compreender a importância do mapeamento de processos para sua gestão e conhecer técnicas de mapeamento de processos. O que é um processo? É um conjunto de atividades realizadas de forma coordenada, cujo objetivo é produzir um produto ou gerar um serviço, seja para clientes externos ou internos à organização. Os processos são habitualmente classificados em função do volume e da variedade do que produzem. Em manufatura, temos processo por projeto, processo por tarefas, processo por lotes ou bateladas, processo em massa e processo contínuo. Os processos por projeto lidam com produtos únicos, de baixo volume, bastante customizados e sob encomenda. Exemplos desse tipo de processo são construção de navios, aviões e prédios. Processos por tarefas. Produzem pequenos lotes de produtos muito customizados. Cada nova encomenda de produtos é tratada como uma tarefa. São exemplos desse tipo de processo: gráficas rápidas, pequenas confecções, ferramentarias e marcenarias. Processos por lotes ou bateladas. Nesse tipo de processo, o volume de produção aumenta e a variedade diminui. Os lotes de produção se repetem de tempos em tempos e esses lotes podem ser maiores ou menores. São exemplos desse tipo de processo uma parte considerável da indústria de alimentos e da indústria de remédios. Processo em massa, algumas vezes também chamado de processos em linha. Este tipo de processo trabalha com grandes volumes e produtos bastante padronizados. Exemplos desse tipo de processo são as montadoras de automóveis, de computadores e os fabricantes de linha branca, como geladeiras e máquinas de lavar. Os processos contínuos são os casos extremos de produção em alto volume. Este tipo de processo se caracteriza por ser inflexível e normalmente funciona por longos períodos sem interrupção. A indústria química, as siderúrgicas e os produtores de vidro são exemplos desse tipo de processo. Em serviços, os tipos de processos são serviços profissionais, lojas de serviços, serviços em massa e serviços em massa customizados. Os serviços profissionais são aqueles nos quais há um alto grau de contato entre o prestador e seus clientes. O serviço é produzido em baixo volume e altamente customizado. Consultores, advogados, médicos e dentistas exemplificam este processo. Lojas de serviços possuem volumes e variedades intermediários entre os serviços profissionais e os serviços de massa. Compreendem bancos, academias de ginástica, empresas de aluguel de carros, varejistas, hotéis, restaurantes e escolas. Serviços em massa. Neste caso, o serviço é prestado em alto volume e a customização é praticamente inexistente. Exemplos deste tipo de processo são serviços de telecomunicações, call centers, metrô e aeroportos. Os serviços de massa customizados são aqueles serviços de massa realizados via tecnologia de informação. Estes tipos de serviços estão cada vez mais presentes em nossas vidas, como Netflix, Amazon e Internet Banking. Os processos precisam ser mapeados. O mapeamento de processos é o registro das etapas que o constituem, na sequência em que elas acontecem ou na forma que elas se relacionam. Mostra como as informações, pessoas ou materiais circulam pelo processo. Ao mapear os processos, ganha-se um entendimento detalhado do mesmo no estado atual, permitindo identificar as partes do processo que estão bem estruturadas e aquelas que não estão. Podem ser identificados fluxos mal organizados, etapas desnecessárias que não agregam valor ou carência de etapas e procedimentos para melhor funcionamento do processo como um todo. São todos pontos de melhorias. Sem identificá-los, a operacionalização e a gestão do processo ficam comprometidas. São várias as técnicas de mapeamento de processos. Neste capítulo, vamos conhecer fluxograma de processos, blueprint de serviços e mapas de fluxo de valor.